Entrevista. 9h mais 8, conforme anunciado no bloco anterior e também no início do nosso Jornal da Cruzeiro, recebendo aqui nos nossos estúdios, professor, advogado, especialista em gestão pública, doutor Gilmar Bellini aqui com a gente. Doutor, sempre bom tê-lo aqui com a gente nos nossos estúdios, falando dos assuntos ligados hoje, especialmente, né, já que estamos repercutindo tanto, questão da cidade de Votorantim, mas é claro que a gente vai dar um pitaquinho em um assunto ou outro também diferente, né? Tudo bem, doutor? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia. Bom dia, André. É uma satisfação retornar aqui à Rádio Cruzeiro e os assuntos que acabam sobrando para mim não são aqueles melhores, né? Mas vamos ver o que a gente pode fazer aí para tentar colaborar com o esclarecimento e ajudar em alguma coisa. Pois é. Vai ser uma satisfação. Sempre desafiador. Exato. Mas, se os assuntos não são os melhores, a gente tem que trazer os melhores para debater esses assuntos. Exatamente. Olha, está aqui. Aí falou tudo, hein? Obrigado. Para a gente iniciar esse debate, então, tratar essa questão polêmica de Votorantim, né? A gente fala de Votorantim porque muita gente que está nos acompanhando mora em Votorantim ou trabalha em Votorantim, vive a realidade de Votorantim, trabalha em Sorocaba, enfim, cidades conurbadas têm dessas coisas também. E dessa situação principalmente econômica, financeira do município, né? Prefeita mencionando que, a ex-prefeita Fabiola Alves mencionando que entregou a prefeitura com os cofres com dinheiro em caixa, o prefeito Weber Manga alegando que não recebeu nada de dinheiro e que algumas medidas que foram tomadas pela atual administração é justamente para conter os gastos do município, dívidas de marmitas, né? De alimentação, redução no tempo de atendimento à população na prefeitura de Votorantim, enfim, algumas dessas medidas que foram tomadas. Como é que o senhor está vendo tudo isso na cidade de Votorantim, essa polêmica em relação à questão financeira, principalmente, que mexe, evidentemente, com a administração atual, né? Veja, André, existe na administração pública uma situação que, se as pessoas não sabem, né, acabam imaginando ou falando que não sabem. Nós temos duas contabilidades ou duas formas de trabalhar na administração pública. A primeira delas é com dinheiro, que é aquilo que é normal de qualquer administração que é feita, que é a entrada e saída de recursos, né, que nós temos ali a chamada contabilidade ou balanço financeiro. E nós temos o orçamento. O orçamento é renovado anualmente. Né? Tanto é que agora estamos nessa fase de aprovação de orçamentos, né, nos municípios do Brasil afora, que está vencendo os prazos constitucionais, inclusive. Então, uma coisa é a parte do orçamento, né? Então, eu faço uma previsão daquilo que eu imagino que eu vou arrecadar e fixo quanto eu vou gastar, né? E há necessidade de você, ao acompanhar a parte orçamentária, você verificar se você vai conseguir ou não cumprir com aquelas obrigações inicialmente assumidas e tomar providências para que isso não ocorra, ou seja, de paralisação de obras, ou cessação de serviço, ou diminuição de serviço. A parte financeira, ela envolve o dinheiro, não é? Ou seja, aquilo que você recebe de fundo de participação, transferências, os tributos municipais, as contribuições, impostos, taxas, né, que são os tributos municipais, e você tem que saber gastar, é o fluxo de caixa de qualquer empresa. Se você não tem uma boa coordenação na área orçamentária e financeira, não há dúvida alguma, vai dar problema no final. Se você imaginar que aquele orçamento que você aprovou no final do ano anterior na Câmara é o que você vai executar, você vai se dar mal. Porque você traz de exercícios anteriores contratos já firmados de serviços que não podem ter a sua descontinuação, como saúde, educação, limpeza pública, manutenção de vias, gasto com o servidor, tributo, as contribuições, né, sobre a folha de pagamento, assim por diante. Não tem como você ignorar isso. E o que acabou acontecendo nos últimos anos, em razão das chamadas emendas PIX ou emenda secreta e assim por diante, como no governo federal acaba atuando, os municípios passaram a adotar uma técnica que não é o ideal. É já colocar no orçamento essas emendas, e isso aí não é exclusividade de Votorantim, tá? Uhum. Mas já incluir no orçamento algo que você sequer imagina que você vai ter. Então, a orientação técnica é de que você somente inclua no orçamento as emendas quando você já tiver a certeza do seu recebimento.
E o que é a certeza do recebimento? Você já ter o contrato assinado ou então o empenhamento já realizado pelo governo federal. Porque o que vai acontecer? Você cria uma expectativa na população que você vai fazer determinada obra. Quando começa a ter a pressão política, você vai e licita sem ter o recurso. E aí você pega recurso próprio que não estava destinado para isso e começa a fazer. E o recurso federal não vem. O recurso estadual não vem. Por ele, várias situações. E isso causa problema, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Né? O município de Votorantim, olhando pelo portal da transparência e os documentos contábeis que estão ali, passou realmente de 2024 para 2025 com 53 milhões de reais. Claro que nós temos que verificar quanto deste valor está liberado para fazer o que bem entender, porque nós temos ali verbas, né, ou recursos financeiros destinados a obras já contratadas e transferências, nós temos ali gastos já realizados, ou que serão realizados com a saúde, que é obrigatório, com a educação, que é obrigatório, mas de qualquer forma o valor foi repassado, sim, isso está na contabilidade, né, olhando pelo portal de transparência e bem distante, com 53 milhões de reais. O que não está sendo dito, aparentemente, é a que se destina esses 50 e poucos milhões. Dizer que não passou com dinheiro nenhum não é verdade. Porque está sendo contrariado os documentos que a própria prefeitura está prestando informação, inclusive para o Tribunal de Contas, né, que faz essa avaliação e irá fazer essa avaliação. O que é para a gente perceber é que o orçamento de Votorantim aparentemente foi superdimensionado. Tanto é que de 2023 para 2024, o que tinha no caixa de 31 de dezembro de 2023 era mais de 140 milhões. E aí chegou no final de 2024, nós tivemos a transferência de 53 milhões. O que isso pode ter acontecido? Diminuição na arrecadação. Não, se diminui a arrecadação, eu tenho que pegar dinheiro de algum lugar. Pego o dinheiro de onde? Do caixa, do meu fluxo de caixa. Né? Então, isso é que pode estar dando essas diferenças, né, em relação, independentemente da questão política, né, que isso acaba sendo uma discussão totalmente fora da técnica, né? Mas com certeza a Votorantim superdimensionou seu orçamento de 2024 e aparentemente 2025. Tá certo. E tem rendendo tudo isso, vem rendendo essa polêmica também em relação a esse assunto. Agora, a prefeita mencionou algo que me chamou a atenção quando ela esteve aqui também no Jornal da Cruzeiro, falando principalmente da demora de alguns recursos nesse período do ano, que alguns repasses com relação a um período de transição, né, a mudança do prefeito, questões burocráticas geralmente demoravam mais para que os recursos começassem a chegar para a prefeitura. Isso existe de fato? Talvez essa demora que acabou também atrapalhando um pouco a atual administração nesse primeiro ano, doutor? Existe de 2 em 2 anos, existe uma certa paralisação, né, com relação a repasses. Não que não ocorra. Os constitucionais acontecem normalmente, né? Só para vocês terem uma ideia, o Fundo de Participação dos Municípios é depositado na conta da prefeitura todo dia 10. É dia 10, 20 e 30. Né? Então isso vem. Então não interessa se eu tenho já regularizado a situação do prefeito na conta bancária ou não, dia 10 vai cair lá na conta da prefeitura o valor do fundo de participação. Nas terças-feiras é depositado o valor do fundo de participação, do ICMS. E que depois de um bom tempo, né, passou também a ser do IPVA. Né? Porque antes o IPVA era depositado quase que diretamente na conta da Câmara, né? No final do dia os bancos faziam a separação e de um tempo para cá vai para o governo estadual, o governo estadual faz a devolução toda terça-feira. E a melhor devolução é a segunda terça-feira, porque pega a diferença do mês anterior. Ou seja, com relação à receita constitucional, aquilo que é a repartição do município, isso não tem muita discussão, isso vem mesmo. O problema é a regularização que pode acontecer por parte dos municípios, daqueles que estão entrando, com relação aos órgãos públicos, né? E aí demanda realmente um tempo. Mas isso é questão de 15, 20 dias, porque as pessoas, principalmente da prefeitura, já estão acostumadas a isso, já deveriam, se não fizeram, já deveriam ter solicitado, né, ao prefeito que assumir os documentos necessários, né, esperando somente a ata de posse, para poder encaminhar para a Receita Federal, para os bancos e assim por diante. Então, há realmente uma parada quando troca os prefeitos, uma parada aí de 15, 20 dias com relação a uma negociação de transferências voluntárias. Quando troca o governo estadual e o governo federal, que se dá no mesmo momento, isso também ocorre, só que a paralisação é um tempo maior. Por quê? Porque nós estamos falando daquele que está liberando o recurso.
E os ministros que estão entrando estão tomando pé da situação, ainda que seja o mesmo grupo político. Né? Não é porque trocou grupo político. Só porque teve uma reeleição que... Isso não significa o que pode acontecer é ter uma diminuição isso de tempo. Mas quando troca um governo, né, para estadual e federal, né, no caso acaba ocorrendo junto, há uma demora natural de uns 2 meses, pelo menos, para que o novo governante tome pé da situação. O que está para liberar, o que não está para liberar, tomar pé do orçamento, quais são os contratos já assinados, quais são aqueles contratos que já estão sendo liberados, já está na ponta para liberar, aqueles que estão sendo assinados, ou seja, vai reavaliar, inclusive, se vai liberar ou não aquele recurso. Né? Então é uma parada normal, mas essa parada do governo federal, governo estadual, são 2 meses, 2 meses e meio, dependendo da área em que se está discutindo. Porque depois acaba tendo as alterações normais durante o período. Porque daí não vão ter mudança de política pública, assim por diante. Então há realmente uma paralisação. Mas é um tempo... Se você imaginar que você está trocando toda a organização do país, toda a organização do Estado, do Porto de São Paulo, ficar 2 meses não tendo repasse, né, de recursos voluntários, né, ou seja, sem, porque a lei não manda você dar, você está dando por conta de alguns projetos, não é tanto tempo assim na administração. Mas tem que saber, o administrador tem que saber que isso vai acontecer. Isso vai acontecer em 2027, né? Vai acontecer em 2027. Então, os atuais prefeitos têm que saber, né, que se vai pegar os recursos que vai acontecer antes do mês de junho, né, que vão ter que ser assinados até abril, né, e depois pode haver a liberação. Se não liberar até o final do ano, ainda que o mesmo grupo político continue, não vai sair em janeiro. Ô Gilmar, pegando o exemplo de Votorantim, porque a gente está justamente nesse micro cenário, mas a gente sabe que os municípios, como você muito bem colocou, depende desses recursos, né, que vêm de fora também, emendas, entre outros. E numa situação como esta de Votorantim, entre outros municípios, o contingenciamento é o ideal mesmo? Olha, fica difícil a gente fazer uma análise sem estar lá dentro, né? Mas o contingenciamento é uma hipótese. O que não podemos esquecer é que o Votorantim tem feito isso de forma recorrente. Não é a primeira vez na última década que nós estamos tendo problema, né, de abertura do serviço a um determinado período e tal, né? Então, primeiro precisa ver se isso não é um problema orgânico do município de Votorantim, para que não se tenha mais de forma recorrente esse tipo de situação que está acontecendo lá, infelizmente. Mas os municípios, de uma maneira geral, estão um pouco afetos a planejamento. Não é Votorantim, espírito de Votorantim, né? Tanto é que você perguntar para um prefeito o que ele imagina que a cidade vai ter daqui a 2 anos, né? Muitas vezes ele nem sabe, né? Porque vai acabar fazendo por conta da rede social, por conta de um programa do governo que surgiu novo, ou por conta de uma emenda que interessa para um político ali e assim por diante. Então, há necessidade de uma reavaliação dos orçamentos, e em especial, estamos falando de Votorantim, reanalisar esse orçamento juntamente com os contratos firmados. São vários contratos firmados que constam no portal da transparência, mas não tem tantos contratos assinados em 2025, comparado com aqueles que já estão vindo desde 2017, inclusive, né? Que o último do portal está 2017. Então, esses contratos precisam ser revistos, precisam ser reanalisados. Né? Está obedecendo os limites constitucionais? Sim, né? Mas a que custo, né, que esses limites estão sendo cumpridos? Né? E essa é uma análise que tem que ser feita de forma séria, de forma apartidária, de forma técnica. Né? Claro que a política tudo está envolvido, mas ela tem que prevalecer ali o técnico para poder consertar. Sabe? Porque a cidade o orçamento de Votorantim chega a quase 700 milhões. Não estamos falando de um orçamento baixo, né? É um orçamento razoável. A área do território de Votorantim não é tão grande quanto a gente possa imaginar, como comparado com uma Sorocaba, uma Itapetininga, um outro. Então, ela está caminhando um pouco mais para ser urbana, né? Ainda que tenha a zona rural até, de certa forma, uma relevância mais urbana. Então, alguma coisa está acontecendo. Né? E aí parte para o planejamento, não tem dúvida nenhuma. Professor, o senhor falou há pouco aí do repasse, né, do governo do estado, do ICMS, e é uma questão que eu sempre tenho visto, principalmente em cidades da nossa região. E eu fui pesquisar aqui no portal do governo do estado, Votorantim, desde o início do ano, desde janeiro de 2025 até outubro, recebeu um repasse de R$ 97.921.057,76. Isso, mais a título de informação, o senhor citou a questão deste repasse do ICMS. Agora, talvez não uma pergunta tão técnica, mas
o que o munícipe de Votorantim, com toda esta discussão que vem acontecendo, porque é importante a gente explicar a parte técnica, o recurso tinha, não tem mais, o prefeito está achando dificuldade nisso, naquilo, mas para o munícipe poder entender, para o munícipe poder até ter tranquilidade ou não, o que esperar, principalmente desta reta final do ano. Nós estamos em outubro, faltando aí pouco mais de 60 dias para o término deste ano, então 70 dias, salvo engano, para o término deste ano. O que o munícipe de Votorantim pode esperar com toda essa análise que o senhor trouxe em relação a esses gastos que nós temos em Votorantim, a falta de dinheiro que nós temos em Votorantim, as manobras que são feitas, que precisam ser feitas até para essa contenção de gastos? Olha, não vai ser muito diferente do que está acontecendo até hoje. Inicialmente haverá um possível excesso de arrecadação, porque é feita uma atualização. Excesso significa que existe a possibilidade de arrecadar, isso não significa arrecada, né? Mas a possibilidade de arrecadar um pouco mais daquilo que foi orçado é fato. O problema é que eu tenho que reduzir a despesa, né? E tem que ter a preocupação de não iniciar processos licitatórios de obras ou serviços, ainda que sejam importantes, e são importantes, sem ter o recurso garantido. Porque, aparentemente, o problema que aconteceu com o Votorantim foi esse descasamento. Eu tenho o recurso orçamentário, que é previsto, eu já começo o procedimento licitatório, começo a obra e o recurso não chegou. E aí eu tenho que tirar dinheiro da onde? De recurso próprio, eu tenho que tirar recurso do IPTU. Eu tenho que tirar recurso do IPVA para poder cobrir aquele valor que viria de transferência para o governo federal ou estadual. Né? Existem dois tipos de transferência, mais ou menos, aquela obrigatória, né? E aquela que é voluntária. Essa voluntária libera quando quer. Então, eu tenho que ter a certeza que eu vou receber. Se eu já inicio o procedimento licitatório, já estou causando despesa para o município, porque eu estou gerando ali todo o meu esforço para aquela licitação. Então, já estou gerando essa despesa, ainda que seja implícita, né? A gente não percebe isso, né? Mas eu já gerei, mas o projeto eu tive que fazer, eu gastei, né? Porque eu não consigo fazer uma obra sem ter o projeto, e o projeto normalmente não está nesse repasse que vem do governo federal. Então, eu já gastei, né, no projeto. Aí eu tenho esse gasto que é implícito, aquele gasto que eu de esforço. Aí eu começo a obra e o recurso não vem, tem que fazer o quê? Paralisar a obra. Eu tenho que paralisar porque eu não tenho recurso. Ou eu paro de atender as minhas necessidades com recurso próprio, com recurso da arrecadação municipal e transferências, né, constitucionais, ou eu não paro de fazer aquele serviço para terminar isso que eu comecei que eu não tinha recurso. E aí é financeiro, que equivocadamente coloquei como orçamentário, porque eu não tinha certeza que eu ia receber, né? E aí eu vou ter um caos, isso não tem dúvida nenhuma. Então não tem muito, aparentemente, apesar que no site da prefeitura não tem os dados, né, relacionados a esse mandato, né, este ano, mas pelo que a gente consegue imaginar e ver por outros lados, vai continuar desse jeito. E com tantas obras paralisadas em diversos municípios, a gente já percebe que os municípios não têm realmente esse planejamento, né, que você se referia tanto. Não tem. Qual a responsabilidade do governo federal com relação aos municípios? Lembrando que os munícipes, o cidadão mora nas cidades. Qual a responsabilidade do governo federal com tudo isso? Já que os municípios, por vezes, acabam fechando no vermelho, né? A situação para muitos deles, inclusive aqui no estado de São Paulo, realmente é considerado. São poucos os municípios no estado de São Paulo, claro, proporcionalmente, né, que estão bem, né? Normalmente passa ali 0 a 0, né, ou um déficit pequeno, que isso é até normal e natural e até interessante, né? Para alguns economistas é interessante você ter um déficit, desde que esse déficit não seja despesa corrente, não seja com pessoal, com conta de água, luz, energia e tal, mas sim com investimento, né? Porque você está melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? Então você está prestando um melhor serviço na área de saúde, assistência social, na área de educação, ou melhorando o deslocamento das pessoas, que consequentemente vai aumentar o valor de IPTU, porque vai ter uma valorização do imóvel naquele asfaltamento e assim por diante. Então, realmente é fato. Mas o principal que eu vejo, que é que está causando, dá a impressão que está causando um pouco desse descompasso, são as emendas parlamentares. As emendas. Por quê? Porque as emendas não têm planejamento nacional. O deputado gasta naquilo que ele quiser. Naquilo que mais interessa. Não existe assim, vamos ter um programa de construção de algo.
no país. E aí vem aquela dotação, aquele recurso financeiro para poder fazer aquilo, que está em consonância com o município vizinho, para complementar o serviço ou não. Então as emendas vêm para fazer aquilo que quer fazer naquele momento. Não há um planejamento nacional, não há um planejamento regional. Por exemplo, ninguém sentou aqui da região metropolitana para discutir que se essas emendas dos deputados, né, que estão vindo aqui para a nossa região, e não são poucas, não são baixos os valores, né, principalmente se considerar não só os deputados aqui da nossa região, mas também o entorno da nossa região, né, que quer conquistar votos, né, na beirada da nossa região, né, o valor é muito alto. O problema é que não é centralizado numa determinada área. Então, essa falta de programa, né, para a distribuição dessas emendas causa distorções. Né? Agora, esse é o sistema, infelizmente. É o sistema, porque não há... O planejamento feito é aquilo que eu quero dar de produto ao cidadão, né? E isso acaba não acontecendo. E aí tem sessões extraordinárias para poder votar toque de caixa, suplementação, porque um deputado mandou para poder pintar uma rua. Ou para poder fazer alguma coisa em algum outro lugar. Entendeu? Aliás, doutor Gilmar Bellini, já entrando na reta final da nossa entrevista, hoje o senhor menciona essa questão da condição dos municípios, fala-se muito do Pacto Federativo, como até na resposta final do Fred Guidoni, né? Que participou com a gente. Presidente da Associação Paulista de Municípios, participou com a gente hoje. E antes, nessa participação, ele falava, né, de repensar um pouco mais essa questão do Pacto Federativo. O prefeito Rodrigo Manga defende muito isso, dessa questão. É uma medida, talvez, que precisa ser debatida. E como ser debatida, já que também o governo federal, principalmente, que vai discutir essa questão, tem o interesse, né, que o dinheiro permaneça nos cofres da União. E aí, como tratar desse assunto? A gente vive nos municípios, os problemas são resolvidos geralmente pelos prefeitos. Mas como tratar dessa questão também, convencer em Brasília para que isso mude? É difícil, né? A grande revolução foi na Constituição de 88, né? Onde grande parte dos constituintes eram municipalistas, né? E dentre eles tem o Mário Covas, tem na época o Ulisses Guimarães, o Quércia, que era municipalista, percorreu o estado de São Paulo inteiro, o Montoro. Tem vários, né, que estavam lá, que estavam elaborando a Constituição ou estavam influenciando na Constituição, que acabou incluindo o município como ente federado, que até então era uma simples autarquia e quando muito era desprezado, né? Então houve uma valorização muito grande, só que com isso houve uma transferência de serviços para os municípios, né, que os municípios não estão conseguindo ainda atender de forma adequada. A União já não atendia de forma adequada, né, e ao passar para o município também passou com as mesmas deficiências. Porque a partir do momento que a União integrar, fica difícil prestar serviço, que na época o INAMPES prestava o serviço de assistência social, né, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica, né, da Previdência Social, que deixou de existir, porque não tem mais área médica, né, passou para o município assim, viu, vai o meu funcionário também para você. Peraí, mas eu não tenho médico, eu tenho que fazer licitação, eu tenho que fazer concurso, desculpa, eu tenho que construir prédio. Ou seja, transferiu. E ainda que tenha feito uma transferência razoável de recurso, não foi suficiente para que se pudesse adequar. Porque é uma diferença muito grande. Você pegar o município de Sorocaba, por exemplo, que deve ser exemplo para toda a nossa região e também no país, e pegar um município lá do interior do Amazonas, ou do interior do Pará. Então, essa diferenciação, né, que acabou não sendo dada na Constituição, passou a ser a responsabilidade desse município pequeno, de 2.000 habitantes, a mesma responsabilidade de uma cidade igual a Sorocaba, né? Lá nós temos uma área urbana pequena, mas uma área rural enorme, mas a manutenção passou a ser do município. Aqui nós temos uma área rural pequena, mas um adensamento absurdo, que eu tenho que prestar outro tipo de serviço, saneamento básico, transporte e assim por diante. Só que os recursos ainda têm sido transferidos naquele momento, que foi muito bom, porque os municípios estavam fazendo ainda a estrutura, estavam montando a estrutura. Hoje não. Depois de todos esses anos, os municípios tiveram que se adaptar e percebeu que aquilo que está sendo transferido para o governo federal de obrigação não é o suficiente para poder bancar esse tipo de serviço. E mais ainda, né, de 88 para cá passou a ter as obrigações. Já existia
da área de educação, que era os 25% que ia gastar, mas aí era de forma genérica, que era a Lei Camata, que trazia, então, a Constituição foi 88, a Lei Camata acho que foi 85, 86, que obrigava a gastar 25% com a educação, e aí era toda a área, podia até pavimentar em frente da escola, podia colocar iluminação pública em frente da escola. Com a Constituição de 88, manteve os 25%, só que aí destinou para o ensino. Né? E depois ampliou um pouquinho mais para a educação, né? Que é uma coisa diferente. Aí vem o Fundeb, que não existia antes. Ou seja, começou a retirar também recursos do município, ainda que vários é vantajoso a adesão ao Fundeb. Por exemplo, Sorocaba aparentemente não é vantajoso aderir à municipalização. Porque o que retém de Sorocaba é muito maior do que recebe do governo federal. Grande parte do nosso município, Votorantim é uma delas, a arrecadação que retém é menor do que recebe do Fundeb. Então é melhor o Fundeb. Só que, veja, aumentou uma estrutura tão grande nesses últimos 30 anos e o município não está sabendo trabalhar com isso, porque realmente falta recurso. Agora tem que ser 15% com a educação, com a saúde. Ou seja, esse eu não tinha 88%. E aí passou a ser 15%. Não gasta-se 15%, gasta muito mais. Sim. Gasta-se muito mais. Sim, então, a questão não é os 15%. Né? A questão é que fixa um nível que você tem que gastar. Tem um mínimo, mas não tem um teto, né? Não, você não tem o recurso. É. Porque se você gasta mais do que os 15%, e como é que você vai fazer um orçamento? Tem município na nossa região que está gastando 30%, o dobro. Né, daquilo que é necessário. Votorantim, se não me engano, passa próximo disso, né? Ou pelo menos passou próximo disso em 24. Então, veja, é um gasto que você não tem esse retorno do governo federal. Então, o Pacto Federativo realmente tem que ser refeito. Claro que nós temos que pensar nos municípios, né, que não têm uma capacidade industrial como tem a nossa região. Né? Não são todos os municípios da nossa região que tem isso. Então, dá para tirar bem aqui o exemplo da nossa região para tentar montar algo diferente. Não existia em 88 nada a ver com relação ao petróleo. Imaginado o royalties do petróleo, né? Foi um grande motivo de discussão na época da Dilma, né? E nós estamos agora abrindo aí uma área de exploração de petróleo que é uma coisa assim aparentemente absurda. É maior que a Bacia de Campos, é um dos maiores que existe no mundo. Né? Que fica lá no norte. Né? Então, veja, isso daí não existia em 88, foi sendo feito remendos para poder fazer essa distribuição aos municípios. Então, há necessidade de um novo pacto federativo, não há dúvida nenhuma com relação a isso. Tudo acontece no município, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Só que nós não estamos tendo os recursos suficientes. Professor Gilmar Bellini participando com a gente aqui na manhã desta terça-feira. Professor, sempre bom ouvi-lo. Obrigado por aceitar o convite para tratar desse assunto tão importante, para entender também um pouco mais sobre essas questões referentes às finanças municipais, especialmente nesse período, principalmente Votorantim, né, que vive essa turbulência, também trazendo para outras realidades dos municípios paulistas aqui. Obrigado mais uma vez pela participação, viu, doutor? Eu que agradeço, André, Douglas e Fernando aqui, que fazia tempo que eu não via o Fernando, né? É verdade. Então agradeço mais uma vez o convite aí, estamos sempre à disposição. Muito obrigado. Professor Gilmar Bellini, nosso convidado na manhã desta terça-feira do Jornal da Cruzeiro.